do Deus Pai, nosso Criador. Vamos e assim, sentindo a energia desta casa de amor, essa energia tão sublime que nos acolhe, que nos afaga, que nos consola, que hoje possamos levar para os nossos lares essa energia de puro amor, de pura luz, para as pessoas que deixamos lá. E assim, nesse instante, vamos recebendo uma luz do alto, uma luz tão brilhante, que está sendo derramada agora em nossas cabeças, atingindo até a ponta dos nossos pés. Essa luz que nos revigora, que nos fortalece agora, é a luz divina. Nesse instante, depois de estarmos amparados, revigorados, vamos transformando essa sala num lindo jardim. Um jardim de relva verde, onde estamos passeando de mãos dadas, observando as árvores frondosas, observando os frutos dessas árvores tão perfumados. Vamos observando às nossas laterais corredores de flores coloridas, que exalam um perfume entorpecente de tão suave que são. Assim ouvimos ao fundo o canto dos pássaros, uma melodia tão grande, sentindo ali o amor e a presença de Deus. As flores coloridas são agraciadas com o pouso das borboletas tão lindas. Isso enche nossos olhos de amor. Nós vamos caminhando em direção a um carramanchão muito lindo, com flores coloridas caindo em pencas, e lá encontramos Maria de Nazaré, essa Mãe Santíssima de Jesus, tão linda, que nos abraça agora e nos envolve com seu manto azul de amor e de luz, nos protegendo. Nós somos tão gratos, Mãe, por interceder sempre o seu Filho nas nossas necessidades. Nos leve até o seu amado Filho Jesus. E assim, perante a Ti, Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso amigo maior, que nos exemplifica cada vez mais com o seu evangelho de conduta, nós estamos tão gratos por termos este evangelho, esta ferramenta que nos conduz para que possamos ser pessoas melhores. Pelas suas mãos, somos guiados até Deus, Pai da vida. Este querido Pai de todas as coisas e de tudo, aqui estamos perante a Ti, Pai, agradecidos por este momento de prece, de luz, de amor, de acolhimento, de tratamento. Obrigada, Deus, por o Senhor estar em nossas vidas e queremos sempre estar contigo. E assim agradecemos com o nosso coração cheio de amor, dizendo: Pai nosso que estais no céu, que santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, pois só a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Hoje é uma lição muito importante para a gente. Eu vou falar sobre a caridade material e a caridade moral. Para quem gostaria de ler ou se instruir, ela está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que é a Instruções dos Espíritos, que foi passada para nós pela irmã Rosália, em Paris, 1860. Essa instrução nos é muito elaborada, porque ela dá uma explanação sobre a caridade, porque existem muitos modos de caridade, né? Então, ela está no que a sua mão esquerda não saiba, o que faz a sua mão direita, né? Então, toda a religião, toda a caridade e toda a moral, ela está ligada diretamente num único ensinamento,
que é: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É um resumo para tudo na nossa vida, né? Então, partindo desse princípio, nós sabemos que fora da caridade não há salvação, né? Ela é o meio e a ferramenta para que a gente possa chegar ao Pai e nos elevarmos cada vez mais, sendo esse o nosso propósito aqui na Terra, né? Então, tudo que a gente faz para o próximo, do nosso irmão, dentro do nosso lar, que seja, para cada um que é um semelhante a nós, seja um material ou moral, é uma forma de caridade, né? E a gente tem que exercitar isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia. A gente não pode ser egoísta ao ponto de querer tudo só para nós. A gente também tem a obrigação de aconselhar, de ajudar, né? Eu creio que ninguém tem um coração tão duro que quando o irmão pede um pedaço de pão, a gente não dê, não é? Então, quando nós ajudamos os nossos irmãos necessitados, seja uma ajuda material, pagando uma conta atrasada, né? Ou mesmo uma ajuda para complementar um dinheiro para que a pessoa possa comprar um gás, doando alimentos, qualquer forma que for, na porta, ou doando cestas básicas, não importa como seja, até mesmo, né, uma esmola, a gente que passa tanto na rua como no farol, até mesmo uma esmola na rua, no farol, a gente está exercendo a caridade material. E isso é muito importante, porque muitas pessoas precisam dessa caridade material. E também uma coisa muito interessante que eu vou dizer para vocês, é que existe uma possibilidade tão grande, quando a gente está fazendo essa ajuda, de nós estarmos ajudando pessoas que em outra vida poderiam ter sido nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, porque nada é por acaso na vida da gente, nada. Então a gente não sabe. Se aquela pessoa que a gente encontrou na rua foi o nosso irmão, nem sempre ele vai nascer no nosso seio familiar, não é? Então, isso é uma ajuda tão importante, porque nós, nesse tipo de ajuda, a gente vai ampliando de forma tão grande tudo que é necessário para a caridade, né? Mas tem uma coisa, nem só de pão vive o homem, na verdade, não só de pão, né? E a verdadeira caridade é a moral, e ela é a mais difícil de ser praticada, exercida. Por isso que é muito mais fácil a gente dar uma esmola, a gente ajudar uma conta, a gente dar porque a caridade moral mexe muito com a gente, né? Às vezes a gente se sente incapaz de dizer alguma coisa para o outro, talvez por medo que o outro se ofenda, que o outro leve para um outro caminho, ou que o outro acha que nós estamos nos intrometendo na vida dele, mas não é bem por aí, né? Se a gente faz as coisas com amor, com dedicação, eu creio muito que está muito válido, né? Então, a caridade moral, ela não alimenta o corpo físico, ela alimenta a alma. Ela não cobre o corpo físico com um cobertor quando está frio. Ela aquece o coração, né? E ela abraça, ela acolhe a alma, não é verdade? Porque é uma coisa muito íntima, muito amor de Jesus, que Ele nos ensina isso, que está ali, né, impregnado. Então, quando eu falo que ela abraça e acolhe a alma, é uma verdadeira, porque quando a gente está no sentimento da caridade, os nossos melhores sentimentos são doados ali na caridade moral. Tudo que a gente tem de bom, que a gente tem a boa intenção do coração de falar para uma pessoa, ela vai sair dali de dentro de nós. E nós vamos doar o nosso melhor. Quando nós ouvirmos quem precisa falar, né? Quando nós acolhemos quem se sente só, não é verdade? Quando abraçamos alguém naquele momento de fraqueza e solidão, que precisava daquilo. Você não precisa dizer uma palavra, só aquele seu gesto já foi uma imensa caridade. A gente não sabe
O quanto um bom dia para uma pessoa que está trabalhando no caixa do supermercado, nervosa, cansada, irritada com clientes, o quanto um bom dia, tudo bem, faz a diferença na vida dessa pessoa. Eu já passei por isso. Eu já passei no caixa do mercado, do açaí, numa compra, a moça estava nervosa, bufando de cara feia, e eu falei para ela assim, bom dia, tudo bem? Ela, bom dia, tudo bem? Ela respondeu num tom assim para mim, ela fez assim, ninguém nunca perguntou se eu estava bem. Eu falei, não seja por isso, você está bem? Ela falou, estou. Eu falei, então tá bom. Né? E é isso, é uma palavra. A pessoa às vezes ganhou muito com isso. E às vezes a gente não faz. Né? Muitas razões, eu estou com pressa, ou estou atrasada, ou estou preocupada, ou estou pensando em outra coisa, e aquilo acaba passando batido, tudo. Lamentavelmente, está aqui um ensinamento para que a gente possa exercitar isso, né? Mas são erros nossos, nós somos seres humanos, passivos de erro. Mas nós temos a ferramenta que é o Evangelho de Jesus, que Ele trouxe para nos mostrar e nos ensinarmos que o caminho é através dele. É através do Evangelho que nós evoluímos como seres humanos e melhoramos como pessoas. Não é verdade? Então, nós temos que ver também uma coisa muito importante, porque a gente acha que a caridade é só para o outro, para aquilo. Não. Ela começa dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar estão todas as nossas dificuldades e provações. Um filho que não seja agradecido, uma filha que dá problema, ou que for um marido nervoso, bravo, violento, a gente tem que começar dali. Porque ali é o nosso segundo lar. O primeiro que Deus nos deu é o nosso coração, é a nossa casa, o nosso corpo, é a nossa primeira casa. O segundo é o nosso lar, que nós constituímos com tanto amor, com tanta veemência, com tanto carinho, com tanta luta. Não é fácil a convivência, a gente sabe disso, mas é de lá que nós começamos a nossa verdadeira caridade. Né? E a gente pode pensar, os de casa não, é os mais importantes, né? Então, quando a gente começa essa caridade dentro dos nossos lares e para com o nosso próximo, aí sim nós podemos ter a certeza que nós estamos fazendo ao Cristo, né? Porque Ele sim é a pura caridade. Não tem outra designação a Ele que não seja essa, né? Então nós podemos assim, cobrindo toda essa explanação da seguinte forma, que nós podemos cobrir o nosso próximo em todo conforto e em toda necessidade material, que são muito importantes, nós sabemos disso. Mas de nada vale. De nada vale se não dermos o amor, o carinho, a atenção, o acolhimento a esse necessitado. E muitos irmãos só precisam de um abraço e se sentirem amados. Então fica a reflexão da tarde de hoje, para que possamos exercitar. Porque o Evangelho do Cristo não é só na teoria, ele é principal, fundamental, que seja exercitado na prática. Tá bom? Então, nesse instante, que a gente feche novamente os nossos olhos físicos, abrimos os nossos olhos a Deus Pai da vida. Agradecidos por esse imenso Evangelho de luz, que nos consola nas nossas dificuldades, que nos conduz ao melhor caminho. Não é fácil, Deus. Sabemos de toda a dificuldade, mas contigo nós dividimos o fardo difícil, para que possamos assim estarmos mais leves, conseguimos exercitar os seus preceitos, o seu Evangelho, e que possamos estar sempre assistidos por vossa presença. Jesus, o nosso amigo, nunca larga das nossas mãos. Ele sempre está dentro do nosso coração. Que possamos assim nos sentir iluminados por esta luz intensa que desce do alto, agradecidos por esta casa de oração, que buscamos o auxílio e a ajuda necessária e sempre levamos conosco
todas as bênçãos desse mundo de Deus maravilhoso. Agora sentamos-nos abraçados com os nossos mentores individuais, nossos anjos guardiões que estão aqui a nos envolver com suas asas, com tanto amor, com tanto carinho, porque eles estão também a aprender as lições. E isso é muito gratificante, tanto a ele quanto a nós. Somos agradecidos ao mentor desta casa, ao mentor dos trabalhos, que vão nos auxiliar nas nossas doenças, nas nossas dificuldades espirituais. Que coisa boa poder ter este mundo de Deus ao nosso favor e as nossas necessidades. Agradecemos assim a toda a espiritualidade presente de luz, do bem, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nesse instante, juntamente com o seu passe físico e magnético, com toda a equipe farmacêutica do espaço, está a colocar remédios nas nossas águas, fluidificando-as para as que forem fazer uso, tenham o remédio necessário para a cura dos seus males físicos e espirituais, conforme a necessidade de cada um e o merecimento. Somos gratos imensamente a Maria de Nazaré, essa mãe que não solta de nossas mãos, que está sempre conosco a nos envolver, passando na nossa frente ao perigo. Agradecendo Jesus imensamente pelo seu exemplo de luz, de amor, de caridade. Nem temos palavras para dizer o quão gratos somos. E a Ti, Pai da vida, agradecemos pelo abrir dos nossos olhos desta manhã, pela oportunidade bendita desta reencarnação, de que podemos ter com ela a oportunidade de aprendermos, evoluirmos, conhecer essa religião bendita que nos consola, que nos conforta, que nos torna pessoas melhores e nos religa a Ti, Pai. Agradecemos imensamente por tudo que temos e por tudo que somos, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, que santificado seja o Teu santo nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, pois só a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Com a graça de Deus.